Ouça agora 10 minutos com Dadá Gadelha e faça parte do seu clube de torcedores. Comentários e atualidades esportivas diariamente no podcast. Curta, publique e compartilhe. Em noite de vagalume, esse é o nosso título do episódio de hoje. Um dos jornais do Maranhão estamparam a seguinte manchete: Maranhão Atlético para na trave, perde para o Ceará, está eliminado da Copa do Brasil. Mas as principais críticas ao futebol atual focam exatamente na queda do nível técnico, a priorização do físico sobre a técnica, tá? Esse excesso de jogos, a influência negativa das redes sociais na saúde mental dos jogadores. Aí vem a participação dos analistas e jogadores que apontam para um futebol mais feio, individualista, com espaços reduzidos. Tudo isso distanciando o esporte da criatividade do futebol praticado no passado. Mas, gradualmente, a tendência é continuar e aumentar a condição de diferentes atuações no futebol. Principais pontos de crítica: a queda técnica e tática. Mas a tática predomina hoje em dia. Eu vejo que a queda técnica ela é visível, mas o que eu gostaria de chamar a atenção dos nossos amantes, ouvintes do podcast, é que, por exemplo, Ceará e Fortaleza passaram pelos seus adversários com muita dificuldade. O Ceará ontem passou pela equipe do Maranhão, venceu por 1-0 com gol de pênalti, onde o time adversário tinha a efetiva participação nos ataques, na ofensiva do jogador de apelido, aliás, Vagalume. O nome dele eu tenho certeza que não é esse. Mas um jogador muito voluntarioso. E diante de tudo isso, a gente também recorda que o jogo do Fortaleza contra a equipe do Manauara também foi com muita dificuldade e vencido por 1-0 com gol de pênalti. Ceará e Fortaleza estão, assim digamos, muito igualados nessa situação. Até os placares e a forma como eles conseguiram vencer os seus adversários, com gol de pênalti. Mas eu quero dizer com isso, resumindo bem aqui, usando um raciocínio bem lógico da atual situação, e o torcedor precisa também absorver isso, é que agora Fortaleza e Ceará, ou Ceará e Fortaleza, estão no mesmo patamar. Ou seja, na Série B do Campeonato Brasileiro. Caíram de divisão. Portanto, a realidade mostra, para quem quer de fato compreender a situação, que qual é o principal quesito nisso tudo? É exatamente a qualidade técnica. A qualidade técnica cai assustadoramente, porque diminuindo o orçamento, diminuindo os patrocínios, as cotas de TV, na realidade você não consegue, o clube não consegue, tá, realizar grandes contratações de jogadores com mais qualidade. Isso é o que o torcedor tem que entender e deixar a ficha cair, porque eu sei, eu compreendo, estavam habituados a acompanhar a Série A,
Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana, até a Libertadores, mas agora eu não vou colocar uma expressão aqui comum, muito chula, onde se diz que o buraco é mais embaixo, mas é muito parecido com isso, tá? Portanto, observando aqui alguns detalhes e reavivando a memória, por exemplo, Renato Gaúcho, Ronaldo Passo destacam que o futebol atual está mais feio, com nível técnico inferior, com menos dribles e jogadas criativas, priorizando aí os cruzamentos e as bolas paradas, tá? A intensidade física diminuiu os espaços em campo, tornando o jogo mais repetitivo e focado na força, segundo a análise desses treinadores, especialistas e por aí vai. Portanto, o ambiente online hoje, das redes sociais, tá? Das plataformas digitais, são vistos como um tribunal 24 horas onde a falta de moderação e às vezes até o anonimato aumenta a agressividade contra os jogadores. Isso afeta o desempenho do atleta, não tem a menor dúvida. Por exemplo, as vaidades pessoais, o individualismo, né? Outros críticos apontam um futebol mais entediante, individualista, com jogadores mimados, distante da paixão dos torcedores, mas é perfeitamente compreensível. O futebol foi elitizado, tá? Com a exclusão de classes sociais de menor renda. Antigamente, jogadores nasciam nas favelas, nas comunidades, como dizer no popular atualmente, né? E vem também, além dessa questão da renda das famílias, a insatisfação com o calendário, incluindo jogos importantes fora de seus países de origem, né? Jogadores têm que ser comercializados, vendidos no mercado da bola e às vezes são alvos de muita crítica também. Portanto, a desigualdade financeira é exemplificada pela disparidade entre os clubes europeus, sul-americanos, os problemas de concentração citados por muitos aí, são fatores negativos na realidade que nós destacamos aqui, tá? É preciso que seja feito mesmo assim um relatório apontando o aumento constante de casos de jogadores que são negociados para outros centros, para outros países, vendidos para grandes clubes do futebol da Ásia, da Europa, da Arábia. Portanto, nós temos que entender que apesar de um calendário meio extrapolado na condição de disputa, tá? Não se tem um espaçamento dos jogos realizados, nós temos que entender que o Brasil, nosso país, é continental. É um Brasil continental. Eu até falei no episódio de ontem que essa Copa do Brasil é uma espécie de aquarela brasileira. Há uma mistura de cores, uma mistura de raça, uma mistura de estados, de clubes emergentes, menos expressivos, mas que estão na luta. É dada essa oportunidade, e eu até vejo que a CBF estabelece aí uma política social dentro do futebol para dar oportunidade a quem não é reconhecido, a quem não é visto no mundo do futebol. Clubes da raia miúda, como eu costumo dizer, sem muita expressão, mas através de uma premiação, que é o principal atrativo. Tá? Existe o fascínio pelo futebol, existe o atrativo, que não é mais o título, a conquista de um título, de uma taça, é a conquista de uma fase, de uma grana que entra. E por falar nisso,
nós temos já os confrontos definidos para a próxima fase. O Ceará irá enfrentar o São Bernardo lá em São Paulo e o Nova Iguaçu recebe o Fortaleza. Eu não entendo qual é o critério usado pela CBF de, por exemplo, o Fortaleza estar passando de fase e ter que jogar lá em Nova Iguaçu, quando poderia ser aqui no Castelão, tá? Já que ele venceu fora de casa. E nessa fase, passando, quem avançar, tá, vai embolsar 2 milhões de premiação. Entenderam o porquê a gente está tentando explicar a situação, a realidade? Pronto. A próxima etapa é a primeira em que o prêmio se torna único para todos os clubes. Todos. Nas anteriores eles recebiam mais os clubes da Série B. Além disso, a quinta fase tem incorporação dos times da Série A. Aí pesa. Aí vem o peso de jogos com times da Série A em jogos de ida e volta. Nessa atual fase, os jogos são apenas de ida, né? Apenas um jogo. Portanto, e aí sucessivamente, primeira fase até a quinta fase, que é 2 milhões, essa próxima, vem as oitavas com 3 milhões, as quartas de final com 4 milhões, semifinais com 9 milhões, e tem o vice-campeão com 34 milhões e o campeão 78 milhões de reais. É aí onde a Copa do Brasil se torna extremamente atraente para muitos clubes do nosso futebol. Eu não quero esquecer de dizer que o Fortaleza vai jogar no estádio Laranjão, lá de Nova Iguaçu, estádio acanhado, mais arrumadinho, gramado muito bom, mas de qualquer forma é fora de casa, não será presa fácil. Repito, Ceará, por sua vez, enfrentará o São Bernardo, que é o adversário direto, concorrente direto, na Série B do Brasileiro. E o campeonato já começa no dia 21, com o Ceará recebendo o São Bernardo e o Fortaleza enfrentando o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em São Paulo. Duas paradas indigestas que nós provavelmente iremos divulgar e acompanhar o desfecho disso tudo, tá? Tenham um ótimo final de semana. Na próxima semana voltaremos com outros detalhes, outros assuntos referentes aos próximos jogos das equipes cearenses pela Copa do Brasil. Valeu, tchau, até lá.